Visto americano de primeira. Eu sou Gilson Oliveira. Eu sou Amanda Souza. Este aqui é o canal Passo a Passo América e hoje nós vamos contar para vocês como foi a nossa experiência. E fiquem com a gente aí também até o final, que nós vamos dar para vocês aí 4 dicas essenciais aí para vocês terem sucesso aí no seu pedido do visto americano. O tão sonhado visto americano. Esse é o desejo de muitas pessoas e hoje nós vamos contar para vocês como foi a nossa experiência aí, o que nós fizemos, né, e como nós conseguimos aí ter esse tão sonhado visto aí em nosso passaporte e realizar o nosso sonho de viver na América. E olha só, pessoal, onde a gente está filmando para vocês. Nós estamos aqui no litoral de Massachusetts. Então, pessoal, o primeiro passo aí que as pessoas que têm o sonho de morar aqui nos Estados Unidos devem dar é fazer o preenchimento da DS-160 aí no site da imigração dos Estados Unidos, né? E aí já vai a nossa primeira dica. O preenchimento aí do formulário é um preenchimento relativamente simples, mas quem não tem a confiança de estar fazendo por conta própria, a gente sugere aí que procure uma assessoria, porque se a gente colocar aí em percentual qual que é a importância do DS-160, a gente pode falar aí que é de 50%, porque o preenchimento errado aí vai te causar reprovação. Nós fizemos aí o preenchimento por nossa própria conta. Nós vimos aí um tutorial do pessoal da Now Vistos, nós vamos estar deixando aí o link aí embaixo para vocês, e acreditávamos aí que demoraríamos cerca de 1 hora. Mas foram o quê? 5 horas para preencher o formulário. Dois formulários. 2 formulários, porque é um para cada solicitante. Nós estávamos ali preenchendo com bastante atenção, bastante cuidado para não ter erros, porque realmente um errozinho ali não tem como voltar atrás depois que você está lá na entrevista, e se tiver errado não tem como corrigir mais. Então, para aquelas pessoas que têm a confiança, né, que se acharem capacitados para estar fazendo preenchimento, podem estar fazendo preenchimento do DS-160 por conta própria, não tem assim tanto segredo. Ele é basicamente perguntas profissionais, pessoais, não foge disso. Então não tem nada que você não vá saber responder. É só responder ali com a verdade, né, ter atenção para alguns detalhes e tal, seguindo lá o tutorial, não tem muito erro. Mas se você não tiver confiança, né, e quiser ter uma certeza maior, né, procure uma assessoria aí, um pessoal capacitado, pessoal de confiança, que eles vão poder te ajudar nesse processo. Lembrando que no dia da entrevista, tudo que foi colocado nesse formulário vai ser perguntado novamente para vocês. Então não pode ter contradição. Se tiver uma contradição, o visto vai ser negado. Então tem que prestar muita atenção na hora de responder, decorar esse formulário, estudar quantas vezes forem necessário, para que no dia as respostas já estejam na ponta da língua. E é basicamente isso o formulário. Então, pessoal, se estiverem gostando aí do conteúdo, já deixa o comentário aqui embaixo, né? Nos digam aí temas que vocês querem saber nos próximos vídeos, que a gente vai estar buscando fazer mais vídeos, mais conteúdos aí que possam te ajudar a realizar esse sonho de migrar aqui para os Estados Unidos. Com o formulário do DS-160 preenchido, nós optamos aí por estar fazendo a nossa entrevista aí na cidade do Rio de Janeiro. Por a gente já conhecer um pouco da cidade, ter gostado de lá, e também por ser o local que tinha vaga mais próxima, né, da data onde a gente estava fazendo ali o agendamento. Me recordo aí que na época do nosso preenchimento lá, o tempo de espera era de quase 1 ano, né? Mas nós tivemos aí uma sorte e conseguimos achar a vaga lá no Rio de Janeiro, que era a cidade que a gente pretendia estar fazendo a entrevista, para apenas 3 meses depois. E nesse meio tempo surgiu uma oportunidade da gente adiantar essa entrevista, mas nós preferimos manter mesmo na data já combinada, pelo fato de a gente já ter combinado folgas, entre outras coisas. Então, pessoal, algumas pessoas aí acabam se assustando aí com esse prazo, né, que tem demorado aí. O que a gente pode falar é que se você não for lá e marcar, talvez esse prazo só aumente e ocorrem ainda muitas desistências. Então, se você conseguir entrar no site do agendamento ali periodicamente, você acaba que consegue marcar a sua entrevista para mais cedo. Então, quanto antes você for lá fazer o preenchimento do DS-160 e fizer seu agendamento, mais rápido você vai conseguir colocar em prática esse sonho de migrar aqui para os Estados Unidos.
Lá fomos nós para o Rio de Janeiro, né? no mês de abril. Nossa entrevista foi em abril de 2022, né? Então nós escolhemos aí um hotel que ficava próximo aí ao consulado americano, porque tem algumas particularidades que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e o hotel sendo próximo aí ao consulado facilita tudo. O processo, tirando o estado aí do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, o processo é feito em 2 dias, né? No primeiro dia, você deve comparecer aí ao CASV, que é o local onde faz uma espécie de triagem. Lá você colhe as digitais, tiram as fotos. Lembrando que você deve ir bem arrumado, bem apresentável, tá? Porque já é a imigração. Então, desde lá você já é monitorado. Eles estão de olho nas suas atitudes. E se você está nervoso, então tem que ser o mesmo nível que você estaria no dia da sua entrevista, você tem que estar lá também. Sim, aí vai colher também a sua assinatura, e lembrando que a assinatura e a foto vão ser as que vão constar no seu documento, caso você seja aprovado. Lá no caso é muito tranquilo, né? Você pode estar levando o seu telefone, mas você deve deixar ele desligado. Não pode estar levando malas, mochilas grandes. Tem uma equipe de segurança lá na porta que vai estar fazendo uma revista, detector de metais. É só seguir lá a fila. Tem sempre o pessoal lá para te orientar e seguir os procedimentos. A equipe lá que nos atendeu eram todos brasileiros, né? Então não tem essa dificuldade. Na porta tem alguém auxiliando, conferindo se você está com a folha de confirmação. Aí você vai seguir uma fila, aí vai ter cabines. Aí cada um vai para uma cabine, é bem rápido. Você tira sua foto, colhe seu digital, assina, pronto, acabou. Um dia antes, né, da entrevista, nós fomos a pé para poder ver onde ficava, para não ter atraso, nem nada do tipo. A gente deu uma olhadinha e no outro dia a gente já estava pronto, sabia onde que era, a entrada, tudo certinho. E no outro dia, o tão esperado, né? O dia da entrevista. Nossa entrevista estava marcada para 8 horas da manhã. Aí por que nós escolhemos um hotel perto? E essa é a nossa segunda dica. Sim, Escolha um hotel próximo aí do seu local de entrevista, porque vai facilitar tudo. De preferência que dê para vocês irem a pé, porque é proibido o telefone, vocês não entram lá com telefone, vocês não entram com bolsas, vocês não entram com praticamente nada, além de documentação, que é a sua pasta e seu passaporte. Para você chamar um Uber, para você conseguir um GPS para te levar até o local, é complicado, né? Tem próximo ali alguns locais que tem aquelas guarda-volumes, né? Então você pode até estar deixando seu telefone, seus objetos lá nesses guarda-volumes, mas você vai acabar gastando um pouquinho para mais. Então, por comodidade, é preferível você ter um hotel ali próximo, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, mas acaba compensando. E na porta do consulado ficam algumas pessoas, né, que oferecem o serviço para guardar seus objetos, caso necessário. Porém, são pessoas que você não conhece, pessoas que você nunca viu. Então, querendo ou não, tem um certo risco. Então, é mais viável você ter um hotel perto, onde você deixa todas as suas coisas, volta com tranquilidade, segue a sua entrevista calmo, tranquilo. Então é mais por paz de espírito mesmo, né? Se você puder, né, deixar seus pertences aí no hotel, você vai com a cabeça tranquila aí para a entrevista e pode se concentrar exclusivamente aí em fazer uma boa entrevista, né? Sem nada estar te atrapalhando. Aí você entra no consulado, passa por um detector de metal, tem seguranças o tempo todo, você passa por uma outra triagem. Lembrando que são brasileiros nessa triagem, eles pedem novamente seu documento, pega a sua digital, pergunta o grau de parentesco entre as pessoas que estão lá, eles mandam a gente para uma sala de espera e eles são bem pontuais. A gente chegou, era mais ou menos umas 7h50 da manhã. Quando foi 8 horas, eles chamam a gente pelo nome e mandam a gente para uma fila. E essa fila é a fila que vai ocorrer a entrevista. Lá nesse local aparece realmente aí uma lotérica, uma fila de lotérica, né? Fica um ali muito próximo do outro, a gente ouve a entrevista da outra pessoa, porque realmente é muito próximo. O agente consular fica ali em uma cabine blindada e você fica em pé pelo lado de fora. E a comunicação é através de aparelho aí de microfone e alto-falantes.
Então dá para ouvir de tudo e nessa hora a gente fica realmente muito nervoso, muito atento, Apreensivos. sim, vendo o que pode ser perguntado. Mas aí vai a dica 3. Esteja preparado para a sua entrevista, né? Estude bastante aí a sua DS-160, saiba tudo aí na ponta da língua, porque tudo que foi colocado lá pode ser perguntado e se tiver qualquer inconsistência aí, é um motivo para seu visto ser negado. E vocês vão ver pessoas que são negadas ali, dá aquele nervosismo, aquele medo. Porém, lembre-se, cada caso é um caso, não quer dizer que você vá ser também negado. Eu lembro que quando a gente estava na fila, né, eram várias cabines com vários agentes consulares diferentes, a gente ficava vendo assim, ó, aquele lá tá negando todo mundo, o outro ali tá concedendo o visto para todo mundo, ali tá meio a meio. Aí eu lembro que aqui nós fomos, ela tava assim negando e aprovando 50%, mas não adianta, né? A entrevista é única, né? Depende do perfil de cada pessoa e pode ser o que esteja mais reprovando. Se você tiver o perfil adequado, tiver feito tudo certinho, vai dar certo. Então é só confiar, planejar, fazer tudo certinho e você vai ter seu visto aprovado também. E a nossa quarta dica é a seguinte: levem todos os documentos que puderem comprovar seus vínculos com o Brasil. Né? No meu caso aí, eu tinha já 16 anos de serviço público, estava matriculado aí numa faculdade já há quase um ano. E eu trabalhava de carteira assinada, estudava também em uma universidade federal, fazia estágio, são coisas que, querendo ou não, nos ajudam bastante. Então, se vocês tiverem documentos de casa, seja casa própria, um financiamento, lotes, aluguel, Financiamento de carro, moto. o documento de qualquer um dos seus bens aí vai contar demais também. Agora, o que a maioria de vocês com certeza quer saber, quais foram as perguntas que foram feitas pra gente, né? Então, perguntou pra gente aí qual que era a minha renda, perguntou quanto tempo eu trabalhava, em que eu trabalhava, Que tinha filhos, se os filhos iriam nos acompanhar na viagem, objetivo da viagem, para onde a gente estava indo, quanto tempo ia ficar. se tínhamos parentes nos Estados Unidos. Então, pessoal, duas perguntas aí que nos chamaram bastante atenção. Foi aí que ela perguntou de novo, já no finalzinho da entrevista, quanto tempo tinha que eu trabalhava no meu serviço, né? Ela tinha perguntado isso aí lá no início e voltou a perguntar no finalzinho. Lembrando que eles perguntam 2, 3 vezes para ver se você vai cair em contradição. Então tem que ficar muito atento e dar as mesmas respostas. E outra coisa foi o seguinte, ela havia no início da entrevista perguntado qual que era a minha renda. E depois, no finalzinho, ela poderia ter perguntado qual que era a renda da Amanda. Mas ela perguntou qual que era a renda da família, ou seja, a minha renda somada à dela. E como eu disse antes, né, nós fomos muito bem preparados aí, havíamos estudado de tudo. Inclusive, na época do preenchimento do DS-160, o nosso salário era 1, e na época da entrevista nós já havíamos tido um aumento aí, então nós sabíamos os valores referentes à época do preenchimento do DS e também ao valor atual. Agora, a impressão que dá é que tudo que você vai falar lá eles já sabem. Eles, sei lá, parece que eles querem, eles te perguntam apenas para ver se você realmente está falando a verdade ali, para sentir se podem ter confiança em você. Tudo que eles te perguntam, eles vão depois e conferem lá na tela do computador. E nesse momento realmente você fica um pouquinho apreensivo. No final, Mesmo não mentindo, você fica nervoso. sim. E no finalzinho, depois da última pergunta, a nossa agente consular ficou digitando ali cerca de uns 3 minutos intermináveis. Foi o momento mais tenso ali da entrevista, porque você fica lá parado, esperando, enquanto ela está digitando, né? E aí, enquanto você está lá esperando esses intermináveis 3 minutos, existem duas possibilidades. Se você for negado, ela vai te dar um papelzinho junto com o seu passaporte e falar que foi negado. E se você for aprovado, ela vai pegar o seu passaporte e colocar dentro de uma caixa. E aí veio o tão sonhado, o visto de vocês foi aprovado, tenha uma boa viagem. Aí ela pegou o nosso passaporte, jogou dentro da caixa, daí pra lá só felicidade, gratidão.
E vem a dica bônus: não comemorem enquanto não saírem aí do consulado. Isso por quê? Porque vocês continuam sendo monitorados nesse momento. Tem relatos aí de pessoas que tiveram visto aprovado ali pela agente consular, mas quando o passaporte chegou em casa, não constava o visto, e aí foi explicando o motivo da negativa. Mesmo após a entrevista, eles podem continuar fazendo pesquisas e acabarem cancelando o seu visto. O visto, ele chega para você mais ou menos com uma semana. Chega pelo correio. Aí depois que ele chegar, você conferir, tá tudo bonitinho lá, aí sim, você pode comemorar. Seu visto foi de fato aprovado. Se vocês têm os planos de vocês, né, não deixe que nada impeça. É só vocês seguirem o planejamento, né, confiarem apenas os seus objetivos aí a algumas pessoas de inteira confiança e ir fazendo o seu passo a passo aí até tudo dar certo. Façam planejamentos, é super importante para que nada saia ali do esperado. Juntem dinheiro, é muito importante. E mantenham-se firmes no objetivo. O processo é longo, mas é muito, muito, muito gratificante e com toda a certeza do mundo vale muito a pena. O nosso vídeo de hoje foi falando aí sobre nossa experiência aí pra gente ter conseguido o nosso visto americano. A gente espera aí ter ajudado vocês. E se tiverem dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários, que a gente vai estar buscando aí fazer novos conteúdos para vocês. Deem o like, ativem o sininho de notificação para não perder o conteúdo. E obrigada por ter ficado com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.